Olá pessoal, vamos à nossa oitava videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender mais alguns recursos do Bootstrap. Veremos aí como trabalhar com o Page Header, Labels, Badges e Jumbotron. E fora isso, vamos também iniciar um estudo aí acerca de outros elementos, como por exemplo os alerts, message e progress bar, ok? Então vamos dar início. Então dentro dessa estrutura básica aqui, vamos colocar aqui o nosso primeiro elemento. Para otimizar o trabalho, vamos fazer o seguinte: vamos otimizar e organizar, Vamos copiar aqui 4 vezes. Ctrl C. Aliás, vamos fazer assim: H1 e vamos copiar 3 vezes isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Entre cada um aqui, vou colocar um HR para facilitar a demonstração. E vamos começar. Nesse primeiro elemento aqui, nós vamos trabalhar aqui com as labels, Labels. Então, vamos colocar labels. Nesse carinha aqui, nós vamos trabalhar com os badges. Aqui, nós vamos demonstrar o Jumbotron. Pulei, foi mal. Jumbotron. E aqui eu vou botar o Page Header. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar uns exemplos aqui usando o H2. Vou colocar um H2 aqui. Exemplo de. Aí a gente coloca aqui um span. E dentro desse span aqui a gente coloca uma class. A class que a gente vai usar, que é a classe base, é igual o botão, Label default, label default, label default. E a gente coloca aqui label. Aqui a gente está criando um exemplo de label. Aí, vamos salvar e a gente verifica lá, o que ele faz. Ele, na label, no título label aqui, ele coloca esse aqui, exemplo de label. E no mesmo padrão aí que a gente já colocou aí para vocês, Ctrl C ou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. A gente vai mudar aqui que ele, vou botar aqui o H3 e o H4. Para vocês verem que a label ela se adequa ao que aparece. E as classes também são contextuais, A gente pode botar aqui um primary, pode botar aqui um info, ver? Ctrl S. Vamos verificar o que ele faz. Tá vendo? Ele trabalha aí, o label ele se adequa ao tamanho do elemento principal que está chamando ele ali, que está dentro, que ele está circundado. Entendeu, pessoal? Vamos prosseguir. E ele não funciona só com H, não. Opa, estou botando errado aqui, tá vendo? Finalizei com 2, na verdade aqui é 3, tá vendo? E aqui é 4. E ele não só trabalha com um H, não, com título, não. Ele também trabalha com parágrafo, Vamos colocar aqui um parágrafo.
botar aqui, ó, P, fecha P, né? E vamos tirar esse exemplo, não sei o que lá, e vamos botar só o spam aqui, label, né? Aí, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, success, né? Para vocês verem como é que ele se ajusta aí também. Tá vendo, pessoal? Então, não tem mistério. É você colocar aí um spam e colocar a classe label base e a principal que você deseja aí no padrão que você pretende implementar, tá ok? Vamos continuar. Sempre lembrando que essa label, ela serve para você ressaltar determinadas informações, só tendo cuidado aí de você não transformar o teu site aí num carnaval, né? Senão fica um negócio estranho, não fica muito legal, né? E não é uma boa prática não, tá ok? Vamos ver agora como é que funciona os badges, né? Vamos colocar aqui um link, né? A href e href caixa de entrada, né? E a gente coloca aqui um spam class. Aí a class aqui que a gente vai colocar aqui é o badge. Badge. Fecha aqui. Fecha o spam e vamos ver o comportamento. Vamos ver como é que ele fica. Aparência, né? Ó, calma aí que eu dei mole aqui em alguma coisa. Óbvio, não botei informação nenhuma aqui. Vou botar aqui uma informação para aparecer. Tá vendo? Ele colocou um elemento circundado aqui, tá vendo? Ele colocou. Agora vamos colocar essa informação no botão. Vou colocar essa informação no botão aqui. Vou colocar aqui dentro do A um class btn danger, por exemplo. btn info. Ctrl S, né? Aí, ó, tá vendo? Aí você, deixa eu fazer uma treta aqui. Aí você, tá, o espaço não tá legal, né? Aí você coloca o espaçozinho aqui, ó. Opa. Aí. Ctrl S. Vendo o espaço que ele coloca? Aí ele ajusta aí a tua necessidade, né? Então badge é para você fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ajustar a tua, dar uma mensagem ali, por exemplo, quando você quer dizer que tem alguma coisa de e-mail ou notícia ou uma notificação, então, né, uma mensagem, aí você usa aí um badge como um elemento aí visual da sua aplicação, ok? O outro elemento, né, o Jumbotron, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai criar aqui uma div, cadê você? Uma div, né, class Jumbotron. Nessa div Jumbotron, vamos colocar aqui, por exemplo, um elemento, sei lá, H2, não, H1 mesmo. Vou colocar aqui um elemento H1, bem-vindo, seja bem-vindo.
colocamos aqui um P, né? E nesse P aqui, vamos usar aquele recurso do nosso que é lorem y. Lorem y. Lorem y. Vamos lá. Lorem y. Vamos lá. Né? E a gente pode até fazer assim, ó. Colocar class, né? A gente fez aqui class text S e vamos colocar um outro P aqui. Fazer P e vamos colocar o seguinte, vamos colocar um A href né? Href class btn primary btn primary e veja mais. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Aumentar. Aí, ó, olha como é que fica o recurso. Se vocês tiverem uma boa visualização, vocês vão perceber aí, ó, que ficou cinza, né? Tem aqui o H1, ficou esse painel cinza aqui, ó, né? Isso aí é como você quer fazer algum destaque aí no seu site. Eu dei um mole aqui, ó, que não ficou justificado, né? Provavelmente porque o nome da classe justify Ctrl S, né? Agora sim, ó, o nome da classe estava escrito errado. Aí a informação está aí, ó. Então, quando você quiser fazer um elemento de destaque na sua página, você pode usar a classe Jumbotron, beleza? E agora vamos aqui ao page header, mania de falar header, né? Então, vamos lá, o page header está aqui no final, né? Mas aí vamos fazer um negócio direito, botar ele lá em cima, logo aqui abaixo do body, vou colocar aqui um hr, e é o seguinte, aqui no page header eu já vou fazer certo, vamos criar aqui uma div class, é simples, pessoal, page header, e nós vamos colocar aqui, ó, o seguinte, aqui acima vamos colocar um H1, vou colocar aqui page header, e vamos usar aquele elemento da tipografia que a gente aprendeu, né, o small, e vou colocar uma descrição aqui no small, tipo de título, vou botar um espaçozinho aqui, né, para ficar legal, Ctrl S. Percebam aqui o efeito que ele fez. Ele colocou o título de uma página
e colocou uma linha. Falei, mas esse espaço aqui é por causa daquele do nosso, deixa eu fechar isso aqui, a gente vem aqui no estilo CSS, a gente elimina essa brincadeira aqui, ó, Ctrl S, volta para lá, né, e executa novamente, ele vai tirar aquele padding lá em cima no topo, né. Então, vamos lá, o título da página ficou aí, ó, isso aqui é o small, né, que a gente colocou a tag small, a tipografia, ele colocou aqui uma linha embaixo. Então, o page header é bem simples de trabalhar. Então, pessoal, a gente viu até agora o page header, labels, badges, jumbotron. Vamos aqui continuar com os outros elementos, message, alert e progress bar, né? Vamos lá. Vamos inicialmente fazer essa limpeza aqui, né, na nossa área. Fazer a limpeza na nossa área. Vou tirar esse elemento do botão aqui. E você, né? Aí. E o primeiro exemplo que a gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer a mesma divisão aí para ficar fácil de entender. Vamos ver aqui o messages, né? Aí aqui no message, vou facilitar aqui, ó, vamos colocar aqui uma div class message, ok? Vou colocar aqui nesse message, colocar aqui uma outra div class alert, que é a classe base, alert success, exemplo, né? Coloco um link a href class close data dismiss igual alert e fechamos. Coloca aqui aquele símbolo, né, o times, e a gente coloca a mensagem de fato, a mensagem propriamente dita, né? Vou fazer aqui para ficar mais organizado, vou botar aqui assim, ó, vou trabalhar aqui. Opa. Ficar mais organizado. Vou botar aqui, a mensagem que eu vou botar vai ser, sei lá, cadastro realizado com sucesso. Cadastro realizado com sucesso. Ctrl S. Vamos dar uma olhada na visualização. Tá aí, ó, e conforme já foi comentado, existem algumas classes de contextuais que você quiser colocar uma mensagem dessa, um alerta desse, com outras colorações, né, aí você usa lá o info, o warning, o danger, conforme a sua necessidade, ok? E ela consegue fechar. Vamos lá. A diferença dessa classe message para a classe alert é o seguinte, vamos implementar aqui, que a gente consegue visualizar com mais facilidade. Vou pegar ela aqui, ó, Ctrl C, vamos dar um HR aqui, Ctrl V,
A gente vai botar aqui, ó, alert simples, um alert simples, alerts, vou botar tipos de alerts, né, que a gente já bota outros aí na classe contextual. Vamos lá, a gente simplesmente, deixa eu apagar isso aqui, a gente simplesmente vai dizer aqui, ó, por exemplo, que a classe alert info, por exemplo, né? alert info, e você coloca aqui, ó, cadastro, ok, vou botar assim para economizar, né? Economizar esforço. Por que ele tá aqui? Um alerta simples, ele tem essa estrutura básica aí, ó, né? Só que percebam que ele não tem um botão de fechar, tá vendo? O alerta simples não tem um botão de fechar. Vamos colocar aqui os outros aqui, só para vocês verem novamente as colorações, né? Para ficar bem organizado. Você pode usar aí o success, você já conhece, mas a gente vai colocar mesmo assim. Você pode colocar o warning e o danger. Né? Reparem que ele não tem aquele botão de fechar. Não tem o botão de fechar. Então, dependendo do que você está querendo fazer, não é possível você utilizar esse tipo de situação. Perfeito? Mas não é que ela, eu nunca vou usar, não é assim que funciona. Você às vezes precisa dessa classe para determinadas situações, sim. Tá ok? Eu, para mensagem, utilizo mais essa message, que ela é mais simples. Agora eu vou mostrar o alert utilizando o botão aí, né, que é um alert mais completozinho, mais complexozinho. Mas aí você vai acabar verificando que na maioria das vezes é mais simples você usar o message, porque ele implementa mais fácil aí o que você pretende, né? Senão você vai também ter que usar aí no alert que usa botão vai ter que usar JavaScript aí dependendo da situação. Perfeito? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu vou usar aqui uma outra maneira de fazer, meramente para dizer que existe, né? Mas eu estou fora dessa maneira aqui. Ela é mais, você escreve muito mais, mas dependendo do caso você talvez precise. É um alert com um botão, vou botar assim, tá? Como é que você vai trabalhar? Você vai criar uma div, né? Class, e você vai colocar lá o alert, por exemplo, o alert danger, e vai acrescentar a classe alert dismissible. Tá faltando um i aqui. Dismissible, ok? Aí o que mais você vai fazer? Aí você coloca um button type button class close, como a gente já viu antes. Coloca um data dismiss alert, semelhante àquele lá do message, né? E você coloca aqui um spam área hiding. Opa, teclado tão saco. Hidden true.
e coloco o símbolo lá do Times. Coloco o símbolo do Times. Aí você pode depois colocar a mensagem propriamente dita. A mensagem propriamente dita aí você que vai dizer. Por exemplo, você não preencheu os campos corretamente, né? Você não preencheu os campos corretamente. Ctrl S. Vamos verificar aqui como é que ficou isso. Tá aqui, ó, você não preencheu os campos corretamente. Você clica aqui, ele vai fazer o mesmo esquema do que o Message faz aqui com aquela quantidade de linha que você viu, né? Mas aí, por exemplo, tem um outro detalhe. Aí você escolhe aí o que você, dependendo da tua necessidade, né? Que tem hora que só dá para implementar de um jeito. Mas enfim, às vezes você precisa colocar aí um link dentro da tua mensagem, né? Então, por exemplo, você colocaria assim, ó, href, né? E colocaria lá, ó, corretamente, ficaria aqui dentro, né? Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S. Aí, ó, dentro da mensagem aparece esse link aqui, ó. Pô, mas só que ele não está muito adequado, ele não está vermelho, ele está estranho, não está visualmente bacana. Então, para você ajustar esse link aqui ao teu ambiente aqui, né, do Danger, o que você pode fazer? Você aqui no teu você pode usar uma classe, tem uma classe específica para isso também, que é o Alert Link. O Alert Link ele faz um ajuste aí no formato, na apresentação do link que está aí, ó, dentro do alerta, entendeu? Ele é um link, né, mas ele está com uma cara mais amigável aí do que aquele link azul padrão, ok? Vamos seguir. Vamos agora olhar aqui o funcionamento de um Progress Bar, né? Vamos dividir aqui novamente e quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa bagunça aqui, deixar só o meu amigo mesmo, só o Progress Bar agora. Cadê? Fechou. Vamos colocar aqui, vamos abrir uma div class progress, né? E aqui dentro dessa div, vamos colocar uma outra div, né, que é a div class Progress Bar propriamente dito. Progress Bar. Vamos colocar aqui um elemento de acessibilidade que todo mundo conhece, Progress Bar, né? O role Progress Bar, o area value min, area value min igual a 0, né? Valor mínimo, e o area value max igual a 100, para ele ter aí um parâmetro, né? E o style dele aqui, né? O style a gente vai colocar que é widget 100. Não, vamos colocar menos, né? Vamos botar aqui 60%. Você vê a diferença, ok? E
Aqui dentro a gente pode colocar um elemento span de visualização, né? O elemento span de visualização a gente pode botar assim, ó, 60% completo. Ctrl S, vamos olhar se está tudo certo. Então percebam que está cinza até aqui, né, no valor de 60%. Deixa eu botar um HR aqui para a gente sair lá de cima e a gente visualizar melhor. Para termos uma melhor visualização. Então eu percebo que aqui do 0 até o 100 ele preencheu aqui, ó, 60%. Por que ele fez isso? Por conta, né, que o meu valor mínimo era 0, o meu valor era 100, então o meu style aqui, ele coloca que esse valor aqui é 60%, então ele entende que ele é 60%. Então eu poderia botar aqui, por exemplo, 30%, né? E ele colocaria aqui no meu span ali para visualização textual, a mesma coisa, 30%. Então ele só vai preencher, vocês vão perceber, 30% do objeto lá. Pô, mas Freitas, vou ter que fazer isso na mão? Fala sério, nada a ver. Poxa, eu sei que eu não estou explicando a questão do JavaScript. Por quê? Porque as aulas de JavaScript elas aconteceram no segundo semestre. A gente pode até no futuro ter alguns tópicos aí de JavaScript, mas fora as aulas. O que eu estou explicando aqui é só o front-end Bootstrap especificamente. Alguns elementos de JavaScript, na oportunidade, criando-se uma oportunidade, a gente pode colocar aqui. A gente pode até fazer uma videoaula aí contendo algumas funcionalidades, fazendo algumas brincadeiras aí com as perfumarias, ok? Prosseguindo, não existe só esse padrão aqui de Progressive Bar, né, pessoal? Existem vários formatos. Outros exemplos aqui que a gente pode implementar são esses aqui, ó. Por exemplo, Ctrl C, vamos lá, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aí nós temos aqui o Progressive Bar, vamos botar aqui, Progressive Bar Success, aqui, ó, Ctrl V, Progressive Bar Info, Progressive Bar Warning, né? Progressive Bar Danger, né? E vamos visualizar. Olha aí, ó. Olha aí o resultado. Aqui é possível também pegarmos esse Progressive Bar aqui e fazer ele ficar tracejado. Por exemplo, a gente pode colocar isso aqui, ó, Ctrl V e Striped, Ctrl S, Progressive Bar Striped, e ele vai ficar tracejado. Estão percebendo aqui o tracejado aqui no vermelho? E isso serve para qualquer um. Qualquer um deles ali a gente pode colocar um Striped, né? Ctrl C, né? Aqui, ó, Progressive Bar, Ctrl V, Striped. Cadê? Striped, a gente coloca aqui, ó, Ctrl C, a gente acrescenta ali no Warning, no Info, Ctrl V, no Success, Ctrl V, Ctrl S, né? E o resultado é esse aí, ó. Estão vendo esse tracejado? E ainda tem um detalhe que a gente pode colocar aqui mais uma classe, que vamos colocar aqui nessa aqui, na Danger, que é o Active. A gente colocando essa Active aí, ó, percebam que ela vai ficar com uma animaçãozinha, né, dentro do tamanho que ela tá.
mas ela fica meio animadinha ali, tá vendo? Então, tudo isso aí, gente, é possível, né, dentro do Progress Bar. E é óbvio que a gente pode incrementar esse layout aí utilizando a combinação de outros recursos, inclusive com JavaScript. Então, pessoal, essa videoaula, né, na aula de hoje, as informações são essas. Até a próxima videoaula.